Esse vídeo aqui é para você que não sabe quais indicadores colocar no seu dashboard, como escolher a combinação de cores correta, como escolher os gráficos adequados e o melhor, como construir um dashboard verdadeiramente atrativo. É normal, eu também não sabia nada disso não, então fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender. Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Neres, fundador aqui do Mamba Treinamentos, e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar tudo sobre o meu método para criação de dashboards atrativos, que é o método Templo, e vou te ensinar também um passo a passo, um step by step, claro e objetivo de como você deve fazer para poder aplicar esse método aí na sua rotina e com isso você conseguir ganhar diversos elogios do seu chefe e quiçá até ser promovido à medida que você for aplicando esse método repetidas vezes e criando dashboards cada vez melhores e mais atrativos. Um ponto importante é por que eu estou fazendo esse vídeo. Um dos principais questionamentos que eu recebo dos meus alunos do Dominação Dashboards, que é o meu treinamento para criação de dashboards no Excel, e até mesmo os alunos que eu ajudo aí a criar dashboards no Power BI, um dos principais questionamentos que eu recebo são: Igor, quais são as cores adequadas? Como é que eu encontro ali um padrão de cores legal para colocar no meu dashboard? Igor, qual é o layout adequado? Igor, quais são os gráficos mais adequados que eu coloco aqui no meu dashboard? Igor, como é que eu me alinho ali com a área de negócios, com o meu chefe, para saber basicamente o que é que eu devo colocar? Então, é muito comum eu responder esse tipo de pergunta e por isso eu vou fazer um vídeo aqui para poder ajudar pessoas que talvez também tenham esse problema. E esse problema que eu tive muito também na minha carreira. Beleza? Então, eu compilei tudo isso e transformei num vídeo bem legal para poder ajudar vocês aí no processo de construção dos seus dashboards. Então, vamos aqui para minha tela que eu vou começar a discorrer o método para vocês. O que vocês estão vendo aqui na minha tela? Basicamente, esse projeto aqui eu montei junto com você na aula passada. Se você não assistiu, a gente montou esse dashboard aqui do zero. Você vai aparecer aqui em cima em algum lugar, você clica, você vai aprender uma aula bem legal. Montei isso daqui do zero absoluto. E eu aproveitei esse projeto para poder colocar aqui os passos corretos para a gente poder aplicar o método, que aqui é o nosso workflow, e aqui é o método tempo. Vamos começar primeiro falando sobre o método tempo. O que é o meu método tempo? Eu basicamente coloquei aqui no topo, né, no teto do nosso templo, um dashboard que é o objetivo onde a gente quer chegar. A gente quer criar um dashboard legal. Porém, para a gente criar um dashboard legal, a gente precisa cumprir alguns requisitos. A gente precisa ter um alicerce legal, a gente precisa ter ali vigas bem fincadas para que o nosso projeto seja sólido e a gente consiga atender as expectativas das pessoas que solicitaram que a gente desenvolvesse aquele dashboard. Pode ser seu cliente, pode ser seu chefe, enfim, você precisa entregar um dashboard legal. E para isso você precisa cumprir alguns pré-requisitos. E esses pré-requisitos são pontos aqui do método tempo. Eu sempre começo pela base, que é o fundamental, é o que você precisa ter. Não necessariamente você precisa cumprir 100% desses requisitos, mas eu sempre recomendo que esteja acima de 90% para você garantir que você vai ter sucesso. Então, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é a confiabilidade dos dados. Por que a confiabilidade dos dados? Eu sempre falo nos meus treinamentos de VBA, dashboards no Excel, que um profissional de qualidade hoje não basta ele saber mexer no Excelzinho lá, fazer um negócio meia boca. Não, o cara tem que criar apresentações bonitas, dashboards bonitos, com dados confiáveis, com dados que de fato corroboram com o problema que você está analisando. Não adianta nada você fazer um dashboard bonitão, sendo que as métricas, os números que você está mostrando estão incoerentes, sabe por quê? Quando você for apresentar isso para o teu chefe, para os tomadores de decisão, essa galera é muito treinada para ver pontos ali, para ler gráficos e etc, eles vão te destruir, vão quebrar toda a sua apresentação e acaba que o seu trabalho, que era para ser visto como uma solução de problemas, como uma coisa positiva, você vai perder toda a confiança e os próximos que você for apresentar, talvez você precise reconquistar essa confiança porque você mostrou o número errado. Então, confiabilidade dos dados é extremamente importante, é o básico, isso aqui tem que ter, se não tiver isso daqui nem faz dashboard, beleza? Depois, entender o processo. Por que eu coloco aqui entender o processo? Eu não consigo afirmar se 100% dos casos das pessoas que desenvolvem seus dashboards são elas mesmas que apresentam, mas, de forma geral, as pessoas que eu conheço e os dashboards que eu desenvolvi foram apresentados pelos próprios desenvolvedores. Então, é interessante você entender basicamente, minimamente, não que você precisa entender o processo todo que você está analisando, que você criou o dashboard, mas você precisa explicar de maneira que você consiga defender a sua análise, porque dashboard é uma estratégia de gestão para resolução de problemas.
como é que você vai resolver um problema se você não entende ali o básico do processo, você não entende o que influencia naqueles indicadores que você colocou ali nos seus gráficos que você está analisando. Então, entender o processo é uma etapa crucial para que você consiga defender o seu dashboard de maneira adequada, que você consiga defender o seu dashboard da maneira que você consiga passar uma mensagem. O dashboard trata-se de passar uma mensagem no final das contas, tá? Igor, como é que eu faço para entender o processo? Eu costumo dizer que existem duas formas de entender o processo. Uma está relacionada com a etapa de cima aqui, que é alinhamento com a liderança. Em que sentido? Você tem o seu gestor, o seu chefe, a pessoa que te direciona, você pode conversar com ele. Você pergunta o que é que você precisa, por que eu tenho que colocar esse indicador, o que é que isso correlaciona com o problema que a gente está analisando. Faça perguntas, tente entender minimamente o que é que você está fazendo. Não seja um executor ali e faça as coisas sem saber o que é que você está fazendo. Tente entender minimamente, que isso vai fazer muito bem. Então, essa é a primeira forma de você conseguir entender melhor o processo. A segunda forma é indo para o campo de batalha. Você estudando sobre o que você está falando, você ter a vivência ali diária, mas eu entendo que às vezes você não quer ter essa vivência diária. Então, pergunte, se relacione com pessoas, pergunte ao seu gestor, pergunte aos seus pares das áreas. Existem pessoas que estão ali na mesma posição que você, ou até mesmo um pouco abaixo, que entendem muito melhor o processo do que você. Então, fazer boas perguntas é passo crucial para que você consiga entender o processo. Beleza? E o terceiro alicerce aqui é alinhamento com a liderança. O que é alinhamento com a liderança? Você precisa colocar na cabeça que quando você faz um dashboard, o dashboard não é para você. Não é você que vai utilizar isso. Você faz um dashboard, você faz uma apresentação para você resolver um problema, que é o principal objetivo, e você vai apresentar aquilo ali para os tomadores de decisão, que são as pessoas que vão definir qual a estratégia que a companhia vai adotar a partir dos dados que você está apresentando. Então, essa galera tem que receber a mensagem da maneira clara e objetiva. Sabe por quê? O dashboard é uma estratégia para resolução de problemas. Porém, o problema que você está analisando, você precisa transmitir de forma clara e objetiva. E para você transmitir isso de forma clara e objetiva, você precisa entender o que é que os tomadores de decisão, o que é que seu gestor precisa. Não adianta você criar um dashboard bonitão, sendo que você colocou os indicadores que ele não acha que tem relevância com o problema, não é o que seu chefe pediu, não é o que os tomadores de decisão pediu. Então, tem empresas que têm uma área de BI mais desenvolvida, que elas têm a área de negócios. A área de negócios fala, ó, eu quero olhar X métrica, Y métrica, e é isso, coloca no meu dashboard. E aí você executa e coloca lá. Mas tem empresas que não tem isso, então você precisa entender um pouco mais, conversar com o seu chefe, fala, chefe, o que é que você precisa ver aqui, por que você acredita que é isso? E aí quando você tem esse alinhamento com o seu gestor, e você vai apresentar o resultado final do seu trabalho, você consegue ter mais sucesso, porque basicamente vocês já conversaram antes. Então, para você criar um dashboard atrativo, é de extrema importância que você tenha um alinhamento com a liderança da sua empresa, certo? Com o seu gestor, se você estiver trabalhando na área de BI, você precisa ter um alinhamento ali com a área de BI, os tomadores de decisão do processo, beleza? Depois disso, a gente passa aqui para os pilares. Uma vez que você já entendeu o processo, fez as perguntas, estudou um pouquinho, uma vez que você já tem um alinhamento com o seu gestor, com a liderança lá, né? Fica muito fácil você escolher os indicadores, porque você já entende basicamente como é que as coisas funcionam e também você já tem um alinhamento prévio com os seus gestores. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode recorrer a eles, você pode até tomar algumas decisões por conta própria, visto que você tem um entendimento básico ali do processo, então talvez valha até a pena você arriscar colocar alguma coisa mais inovadora. Então, quando você faz esses dois processos aqui de maneira correta, fica muito mais fácil você escolher os indicadores, que é um dos principais pontos de pergunta que eu recebo do pessoal do Dominação Dashboards e da galera que eu ajudo a criar dashboards aqui no Power BI também, beleza? Então com isso aqui a gente mata. Aqui no pilar, nesse segundo pilar aqui, eu coloquei anomalia. Por que anomalia? O método Templo, que é esse método aqui que eu estou mostrando para você, ele não está organizado em ordem decrescente de importância. Isto é, não significa que confiabilidade de dados é mais importante que entender o processo, que é mais importante que alinhamento com a liderança. Enfim, são pontos importantes para você criar um dashboard interessante. E eu coloquei aqui nessa posição anomalia, porém anomalia não é menos importante do que entender o processo. A anomalia é um dos principais pontos
para você criar um dashboard, porque um dashboard serve para resolver problema, para resolver anomalias. Se a anomalia não está clara na tua cabeça, teu dashboard não vai ter direção. Pensa comigo assim, ó. Criar um dashboard é como contar uma história. A história de quem? A história do problema, da anomalia que você está analisando. E como é que você conta história? Você conta história com um início, um meio e um fim. Você precisa transmitir essa história para os seus gestores, para a liderança, que é o que está posto bem aqui. Se essa história, esse problema não está claro na tua cabeça, precisa estar. Não comece a criar o seu dashboard antes de você entender qual é o problema que você está analisando. Por quê? Porque você acaba minando a escolha dos KPIs, você não vai escolher os KPIs de maneira adequada porque você não entendeu o problema. Se você não entendeu o problema, possivelmente você não teve um alinhamento legal com a liderança, um alinhamento legal com o seu chefe. Se você não entendeu o problema, possivelmente você não entendeu o processo. Então, tá entendendo como as coisas estão relacionadas? Então, até então aqui a gente falou de 5 pilares importantes e dentre esses 5, para mim, na minha opinião, os elementares confiabilidade dos dados e anomalia, beleza? Então esses dois aqui precisa impreterivelmente conter no seu dashboard, beleza? Depois disso, um outro pilar é modelagem dos dados. Igor, o que é modelagem dos dados? Modelar os dados é você aplicar cálculos, é você extrair as informações dos dados que você precisa. Para isso eu vou vir aqui na guia de dados, onde tem o DAX, que aqui é o Data Analysis Expression. Se você não sabe o que é isso, eu vou deixar um vídeo onde eu introduzi Power BI para a galera aqui do canal, vai aparecer aqui por cima em algum momento. E o que acontece é que vocês estão vendo uma base de dados, porém é bem comum eu precisar de uma informação que não está redondinha aqui na minha base de dados. Então, eu preciso extrair essas informações aqui da base de dados. Por exemplo, aqui tem o valor de venda de cada produto. Se eu quiser o valor total de vendas, como é que eu faria? Se eu quiser o valor total de vendas por categoria, como é que eu faria? Então, você aplicar técnicas de modelagem, você relacionar tabelas. Por exemplo, aqui eu tenho 2 tabelas, uma de produto e uma de venda. Se eu vim aqui em relações, você está vendo que as tabelas estão relacionadas. Então, isso faz parte do processo de modelagem. É você que vai estar na posição de analista de BI quando você estiver desenvolvendo o seu projeto aqui no Power BI, é você pegar os dados que você recebeu da área de negócios, pegar os dados que você recebeu do seu gestor, enfim, e você aplicar estratégias de modelagem, de transformações, para que você consiga ter as métricas com dados confiáveis, ó, um dos alicerces. Então, esse passo aqui está relacionado com o de baixo. Entende? Entende a coisa? Beleza? Agora vamos aqui para a parte de design e de cores. O que é que tem a ver a parte de design? Lembra lá que eu te falei que apresentar um dashboard é como contar uma história? Precisa ter um início, um meio e um fim? Essa história ela fica mais clara quando você escolhe um design e as cores corretas. Um estudioso, qual não lembro o nome, Marx, alguma coisa lá, ele disse que ele constatou há mais de 50 anos atrás que a comunicação humana é 55% não verbal. Ou seja, as pessoas se comunicam de forma majoritária, de uma forma que não é através de palavras, não é através de comunicação, como eu estou fazendo com você aqui. Possivelmente você, seu cérebro, antes de você entrar aqui nesse vídeo, você já fez alguma avaliação prévia para dizer se você assistiu o vídeo ou não. Por exemplo, você pode ter visto, porra, não gostei da cara desse maluco, não gostei do cabelo dele, não gostei disso. E isso tudo são coisinhas que estão na sua cabeça que fazem parte da comunicação não verbal. O jeito como você se porta numa reunião, tudo isso faz parte da comunicação não verbal. Então eu peguei isso que esse cientista definiu e que eu acredito muito nisso que funciona e coloquei aqui no contexto dos dashboards. Como é que isso funciona? Ó, vou juntar aqui a parte de cores e a parte de design. A parte de cores está relacionada a você não criar um pavão. Por exemplo, vou vir aqui no meu dashboard. Se você for analisar esse dashboard, ele tem 3 cores basicamente. Um preto, que é a cor primária, que ele está em todos os momentos aqui. Um verde clarinho, que é a cor secundária. E um branco, que ele aparece de maneira mais esporádica ali na fonte, etc. A minha recomendação para as cores é você utilizar de 2 a 3 cores. Ponto. É isso. Ah, Igor, eu trabalho na empresa. Usa as cores da identidade visual da sua empresa. Por exemplo, quando eu trabalhava na Ambev, os dashboards que eu criava era sempre com as cores azul e branca.
Então, se você trabalha numa empresa, escolha as cores ali da logo da sua empresa, vai ter uma grande possibilidade de você ter uma apresentação legal. Mas se você quiser inovar, utilizar outras cores, faça uma combinação de 2 cores, no máximo 3 cores. Se você tentar colocar muito mais coisas, vai bagunçar ali a parte visual do seu dashboard e vai agredir visualmente, vai dificultar você passar a mensagem de maneira clara e objetiva. Beleza? Se você for olhar esse dashboard, existem alguns elementos aqui que eles estão alinhados com essa comunicação não verbal que constituem 55% da nossa comunicação. Por exemplo, você vai ver aqui que existem ícones. O que esses ícones fazem? Esses ícones, eles ilustram ali de uma maneira bem interessante o que é que cada indicador faz. Por exemplo, Total Sales, que é vendas totais. Tem aqui um símbolozinho de moeda. Aqui Sales People, que é vendedores. Tem aqui um bonequinho com uma falazinha em cima. Então, esses ícones aqui, eles fazem parte da comunicação não verbal. Os títulos dos gráficos fazem parte da comunicação não verbal. A logo da empresa, que nesse caso aqui é a empresa do Mamba, faz parte da comunicação não verbal. O design, que é um pilar importante que eu coloquei aqui, faz parte da comunicação não verbal. Então, esses 2 fatores combinados de cores e designs, eles constituem aí uma boa parcela para que você tenha sucesso na apresentação do seu dashboard. Beleza? Então, esse basicamente, em breves palavras, eu falo sobre cada um deles aqui de maneira mais detalhada nos meus treinamentos. Porém, a ideia principal, profunda e essencial é isso. Vamos agora mostrar aqui o workflow para vocês entenderem como é que aplica isso daí na rotina. Eu não sei se a letra, a fonte está do tamanho legal, mas se não tiver, eu vou pedir para o editor dar um zoomzinho aqui para vocês entenderem. Esse workflow aqui para um dashboard incrível é um passo a passo, claro e objetivo para você chegar no seu dashboard legal, num nível extremamente profissional e que você consiga impactar as pessoas aí do seu trabalho. Então, como é que você começa? Você começa extraindo os dados, beleza? Abre o Power BI. Você vai coletar os dados lá, seja do Excel, seja de um banco de dados, enfim, da web, você vai coletar os dados. Tudo começa com a coleta de dados. Depois você vai adequar os dados, isto é, aplicar as técnicas de transformação. Aí, onde é que eu faço? Você faz isso no Power Query, lembra? Se você não lembra, corre lá no vídeo que vai estar aqui na descrição, onde eu te mostro lá a introdução, ou então vai aparecer aqui em algum lugar, ou então você olha na descrição. E vai estar aqui em algum momento. Procura, meu jovem, procura. Onde eu te mostro o Power Query, beleza? O Power Query que é onde você faz essas transformações. Depois disso, você precisa aplicar as técnicas de modelagem para que você consiga extrair os dados que você extraiu, que você tratou e adequou as informações que você precisa, beleza? Depois disso, você precisa aplicar as regras de negócio. O que são as regras de negócio? Você precisa colocar uns gráficos ali, o que seu chefe pediu, o que a área de BI, o que a área de inteligência de negócios lá pediu, você precisa colocar, que é aplicar as regras de negócio de fato, os cálculos, né? Depois disso, você passa para a parte visual, que é os pilares de design e cores que eu vou falar para vocês um pouco mais à frente. Depois disso, você precisa compartilhar o seu trabalho. O que foi que eu te falei agora há pouco? Você não cria um dashboard para você, jovem mancebo. Você cria para o time, você cria para a empresa. Então, você eventualmente vai precisar compartilhar esse dashboard com alguém, beleza? Para as pessoas poderem trabalhar, para as pessoas poderem utilizar o seu trabalho, que até então é magnífico, para tomar decisões importantes que vão ajudar a alavancar a sua empresa. Beleza? Depois disso, você precisa utilizar técnicas de atualização e automação dos seus dados. Os dados eles não são estáticos normalmente, né? Irão ter ali atualizações dos relatórios semanal, diário, enfim, vai ter algum tipo de atualização e é importante que você atualize os seus dados de maneira automática. Afinal, você não tem que ficar toda hora importando dados e fazendo todo dia a mesma coisa. Você atualizar esse processo é de extrema importância para que você consiga ter um trabalho ali sustentável e que você não fique só trabalhando num projeto só. Você cria um negócio que seja sólido e que consiga andar com suas próprias pernas. Beleza? Passando aqui agora para colocando nesse passo a passo aqui cada pilar do método templo, a gente tem aqui o confiabilidade dos dados. Onde é que está a confiabilidade dos dados? No processo de extrair, adequar e modelar. Por quê? Se você extrair os dados errados, você mina com a confiabilidade dos dados. Se você não aplicar estratégias de transformação e de adequação dos dados, os dados ficam sem confiabilidade. E se você não modelar, não criar as relações, não fazer os cálculos corretos, os dados também ficam sem confiabilidade, beleza? Então é aqui que está o pilar aqui do nosso templo, quando se fala em confiabilidade dos dados, beleza?
Depois aqui a gente fala sobre modelagem, que é esse pilar aqui de modelagem, e aqui escolha dos KPIs. Ah, Igor, por que a escolha dos KPIs? Você colocou aqui e não aqui embaixo em aplicar regras de negócio. Porque quando você começa a criar o seu dashboard, quando você começa a fazer o seu projeto, eu, Igor, e as pessoas que eu leciono, eu gosto sempre de dizer, de colocar em mente, ó, pega um papelzinho de pão, um papelzinho normal, desenha, faz um rascunho do que tu quer fazer e tem uma ideia ali, não 100% pronta, mas tenha basicamente um norte, onde que você quer seguir. Dessa forma, quando você for aplicar as estratégias de tratamento de dados e as modelagens, você já vai saber o que você precisa saber, você vai saber quais são as métricas que você precisa criar, você vai saber quais são as medidas, né, colocando aqui no contexto do Power BI no DAX, vai saber quais são as medidas, você já vai criar as suas expressões no DAX. Então, como você já sabe quais são os KPIs e o que você precisa colocar, é muito mais fácil você escolher os indicadores e você já escolhe logo no início e já começa a projetar, a desenvolver o seu projeto desde o primeiro ponto. Beleza? Regra de negócio. Onde é que está aplicar as regras de negócio no método templo, né? No nosso método aqui. Está aqui em entender o processo e alinhamento com a liderança e tomadores de decisão. Normalmente esse input vai vir deles, que está relacionado também com a escolha dos KPIs, mas você vai acabar executando aqui, que é onde você vai criar os seus gráficos brutos, vai fazer ali o seu dashboard, o esqueleto do seu dashboard, basicamente. Beleza? Aqui na parte de desenvolvimento visual é o final, né? É onde você vai começar a dar um tapa na boneca, começar a deixar o negócio bonitinho, que aí você vai escolher basicamente o que eu te falei, de duas cores ou 3 cores, mas se atenha a isso. Ainda mais se você for iniciante. Quanto menos experiência você tem no processo de criação de dashboards, é de extrema importância que você não coloque cores bagunçadas, porque você perde o feeling, vai ficar um negócio muito chamativo e você não vai saber basicamente a diferença entre uma mensagem clara e objetiva, ali utilizando os 55% de comunicação não verbal, e um negócio muito chamativo, muito cheguei, parecendo aquele cantor Falcão que tem um girassol aqui, tá ligado? Que usa umas roupas toda chamativa. Então muita gente faz dashboard assim e fica feio. Então siga meu conselho, 2 cores ou 3 cores, beleza? Beleza, caralho? E design. O que eu falo sobre design? Eu basicamente mapeei os designs de dashboards que existem aqui pela internet, que eu já fiz. Eu separo os designs em 3 modelos basicamente. O de menu superior, esse dashboard aqui é um dashboard de menu superior, onde eu tenho aqui basicamente, entre aspas, um menuzinho. Existem alguns que são menus laterais, certo? Onde essas segmentações de dados ficam do lado, tem os botõezinhos do lado aqui. Possivelmente eu vou fazer uma aula sobre isso no futuro. E os dashboards deslizantes, aqueles que tem várias abas e onde quando você clica, você vai transitando ali entre as abas e você clica no botão, tem gráficos totalmente distintos do que tinha inicialmente. São esses 3 designs. Cada design desse, ele passa uma mensagem de uma maneira, certo? Por quê? Vamos dizer que você utiliza um dashboard de estilo de deslizante, que são vários dashboards em um. Quando você clica no botãozinho, você é transferido para outro dashboard. Em que contexto você usa isso? Você usa isso quando você tem muitos indicadores para poder colocar e os indicadores não cabem numa folhinhazinha dessa, certo? E quando é que você usa o de dashboard superior? Dashboard superior, quando eu tenho poucos indicadores, eu quero passar uma mensagem clara, objetiva ali na hora. Que mensagem é que eu estou passando aqui nesse momento? Eu estou dizendo aqui basicamente minha venda total, quanto eu vendi e como é que está a disposição dessas vendas nos meses. Isso daqui é o meu principal, é o que chama a atenção quando você olha. Os vendedores que mais venderam também chamam a atenção, que nesse caso aqui foi o André Pereira. Enfim, menu superior, mensagem clara e objetiva. Deslizante, que é aquele que tem vários dashboards em um. Quando você aperta no botãozinho e você vai indo para várias abas do seu dashboard. Quando você tem diversos indicadores para poder colocar e você precisa explorar tudo num projeto só. Ah, e o dashboard de menu vertical, que fica o menuzinho aqui do lado? Aquele ali é quando você precisa passar uma imagem mais disposta dos indicadores. Eu vou fazer um projeto com menu vertical, possivelmente essa semana ainda, para poder colocar aqui no canal, que eu acho bem legal esse modelo. Mas o fato é que ele mostra pra gente como se o dashboard tivesse mais espaço disponível. E isso permite que você disponha mais elementos ali dentro. É claro que é só uma questão de percepção mesmo, de visão, porque a gente sabe que o espaço, no final das contas, é o mesmo.
Beleza? E por final, o compartilhamento aqui está relacionado à estrutura do time e através do Power BI você consegue fazer isso de maneira muito fácil. E a atualização também você consegue fazer isso utilizando o Power Query, utilizando outras funções aqui do Power BI. Beleza? Eu espero ter ajudado muito você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica com Deus. Deixa um comentário aqui com sugestão de vídeos. Show!